Bom, galera, aqui Ricardo RS Pintu, Nerd Dreams. Vamos lá conversar, galera. Então hoje eu vim aqui trocar uma ideia com vocês de uma coisa que eu adoro, Isekai, tá? Então assim, entre os shonens, um tipo de história que ganhou muito destaque nos últimos anos foi as produções japonesas, foi o Izenkai, tá? Izenkai significa literalmente um mundo diferente, tá? É composto pelos dois kanjis de diferentes e mundo, que são obras que adotam o gênero e mostram os protagonistas sendo obrigados a se adaptar a um mundo diferente. Então a gente tem Izenkai de reencarnado, Izenkai de transportados para outro mundo, tá? Então assim, apesar do gênero ter ficado em evidência nos animes e mangás atualmente, tá? O gênero não é exclusivo do Oriente, sim. E assim, você tem outros títulos que foram já feitos, filmes, livros, que seria no caso de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, de 1865. Além disso, também temos o Peter Pan, tá? E além disso, um que é famosão, as Crônicas de Nárnia, que saiu em 1950 com o C.S. Lewis, que podem ser todos considerados Zenkai, porque os protagonistas eles são tirados do mundo real e colocados num mundo diferente, tá? Então, assim, com o advento da internet ter vindo, a popularização da cultura geek virou um ecossistema favorável ao desenvolvimento e multiplicação do Isenkei, tá? Aí eu fiz até uma listinha aqui, engraçada, não vou trazer para vocês, que senão é muita coisa, mas mais ou menos até 2020, de 1.500 anime, apenas 41 era do gênero do Isenkei, tá? Pra vocês terem uma ideia, as pessoas começaram a consumir esse número de histórias devido a videogames, devido a filmes, devido a séries que sempre levam para um mundo diferente, um mundo fantástico, a maioria das vezes, tá? Então, assim, como a gente teve muita gente com vontade de participar dos jogos de forma ativa, ou até mesmo de livros, quem não leu a Crônicas de Nárnia queria viver naquele mundo ali da Crônicas de Nárnia, tá? Então, assim, tudo isso, a popularização foi propício à produção de Ezequiel, tá? Pra você ter uma ideia, o fenômeno mesmo do Ezequiel teve em 2012, que foi com o anime do Sword Art Online, o SAO. O SAO, na verdade, popularizou rapidamente esse tipo de obra, tá? E aí influenciou muitos autores, e os autores começaram a replicar essa fórmula de usar mundos paralelos, mundos já existentes, mundo de videogame, mundo de livros, mundo fantasias, mundos medievais, para estar reintroduzindo e colocando histórias ali que já existiam, tá? Porque virou uma aposta segura e muito lucrativo, porque o Izenkai é muito bem consumido, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu falei do SAO de 2012, mas só para vocês terem uma ideia, o SAO não criou o gênero Izenkai, como muita gente acha que o Sword Art Online começou a criar o gênero. Não. A história é mais longa ainda, tá? Só para falar rapidinho do SAO, para vocês terem uma ideia, ela começou a ser iniciada em 2009 através de light novels e começou a influenciar os outros escritores e até chegar ao SAO transformar em anime em 2012, tá? Então vamos lá, como é que começou o Izenkei, tá? Vamos voltar ao Japão, onde parece que tudo começa, né? A lenda de Urashima Taro, tá? Para vocês terem uma ideia, é considerada uma das precursoras do gênero. Quem não conhece, cara, é uma obra que foi feita no século VIII, tá? E na época começaram a aparecer os primeiros registros escritos sobre a lenda do Urashima Taro. Quem não conhece a lenda, conta a história sobre um homem, que é o Urashima Taro, que ele viu umas crianças brincando com uma tartaruga e ele resolveu comprar essa tartaruga e devolvê-la ao mar, libertou a tartaruga nisso. A tartaruga fez amizade com o Urashima e convidou ele para visitar um palácio marinho que ficava no reino subaquático. Esse aí é considerado o primeiro Izenkai que foi conhecido, tá? Então, do século VIII, galera, olha para você ver que doideira. E lá no Palácio Subaquático ele conheceu a princesa e ficou alguns dias desfrutando de hospitalidades.
e depois de um tempo ele começou a sentir saudade de casa e resolveu voltar de volta para o seu mundo, tá? E, bom, galera, então essa lenda do tarô foi considerado o primeiro. Então foi uma viagem para um mundo fantástico, que foi representado no caso aí o Palácio do Dragão, que era um mundo subaquático, que é o que caracteriza a lenda como uma precursora dos Zenkais, tá? É um mundo fantástico, só que subaquático. E aí, galera, logo no começo dos anos 90, alguns títulos começaram a bombar por aí, tá? O 92 foi Fushigin Yuji, do Yusu Watasane, que começou a ser publicado numa revista de show e depois ela começou a ser feita para mangás, para jovens garotas. Olha pra você ver que bacana. O Zenkai, que popularizou em 92, foi para mulheres jovens. E a história se encaixava na definição de Zenkai, pois acompanhava duas meninas que são transportadas para a trama de um livro. Olha, pô, as Crônicas de Nárnia, né? Foi transportada lá para o livro. No ano seguinte, a Clamp lançou as Guerreiras Mágicas de Hayward. Pra vocês terem uma ideia, esse mangá acabou até depois sendo adaptado para anime em 94. Então, em 93 saiu ela em mangá e em 94 virou anime. E aí, no mesmo ano, saiu um outro anime chamado Scaflone, tá? Que também bombou na época aí. Em 95, quem bombou na TV japonesa foi uma história original de El Hazard, também que bombou, fez muito sucesso, passou até aqui um pouquinho no Brasil. E aí, galera, após essa primeira leva, o gênero ficou um pouco fora de foco, tá? Muito shonen saiu, aí a gente tem uma galera aí, vai ter o Dragon Ball, vai ter o Naruto, tudo surgindo aí nessa época. E até quem começou a bombar, trazer novamente a força total para esse tipo de gênero, o Isenkei, foi três principais títulos, tá? Foi, primeiro, A Viagem de Chihiro, quem não lembra desse longa aí, tá? Foi um longa produzido pelo estúdio Chibi, que venceu até o Oscar na época como melhor animação, tá? E é considerado um Isekai, porque a Chihiro foi parar numa outra dimensão, cujo tempo e as regras é diferente do seu mundo original, bem coisa de Isekai, tá? E aí o segundo título que bombou na época, esse aí eu, curti muito, ouvi todos, foi no caso do Ponto Hack, tá? O Ponto Hack foi até uma situação diferente, pois o projeto da franquia envolveu jogos, livros, além do anime, teve filme, teve muita coisa, cara. E o lançamento do anime, que foi o Hack Sing do jogo Hack Infection, bombou. E a franquia expandiu rapidamente e saiu hack de tudo que é lado, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma listinha aqui, essa eu vou ter que ler, galera. Essa aí é braba, tá? Então vamos lá. Aí saiu hack Geo Return, Geo Trilogy, Gift, Intermezzo, Luminati, Quantum Roots, Sekai no Muku, Sing, Tatsugari, Unison e o Versus Tetanato Resport. Galera, o hack bombou nessa época, tá? E aí, para fechar, depois do hack ter bombado com essa ideia do Isekai do mundo de videogame, veio o título que bombou, que eu falei com vocês em 2012, que foi o Sword Art Online. Mas lembrando que o Sword Art Online ele foi publicado num livro online, tá? Entre 2002 a 2008. Depois ele começou a conseguir entrar no mangá em 2009 e em 2012 ele virou anime. Por coincidência ou não, a inspiração do Sword Art Online, outros escritores começaram a embalar. Como eu falei para vocês, ele deu a disparada na galera, falou assim, pô, é fácil. Não é que é fácil fazer um mangá, gente, mas são fáceis criar histórias, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você já pensou, vou por famosão, você já pensou aí, dois famosos. Você sair da sua casa, abrir uma porta e cair no mundo de Dragon Ball. Por que não? É um Isekai. Tá? Ou uma coisa diferente, galera. Você vai entrar na escola e misteriosamente você é transportado e vai parar na Vila da Folha. E aí? Pô, tu tá no mundo de Naruto. O que você faria? Uma pessoa normal que não é ninja caiu no mundo ninja. Isso é um Isekai, entendeu? Então, assim, das últimas obras que começaram a bombar, os que foram bem falados foi o ReZero,
que bombou muito, No Game No Life, que eu brinco muito, que é um bendito do Round 6, e o nosso Overlord, a paixãozona pelo esqueleto aí. Então, gente, desde então a quantidade de animes e obras em Kai aumentou muito, tá? Em números de títulos a cada nova temporada. Eu fiz um vídeo até falando dessa temporada agora, de que passou, vai chegar aí de primavera, se eu não me engano, de 43, 18 são em Zenkais, tá? E mesmo assim, vocês estão vendo que a gente está aqui, ó, com 2012, né? Então em 2023, né? Então aí bombando com 11 anos do surto de popularidade dos Zenkai, tá? Que veio para ficar. É um gênero que bomba, tem de tudo hoje em dia, tá? E assim, lembra sempre, a premissa é de uma pessoa normal, vivendo no nosso mundo. Eu até não gosto de falar, como o japonês diz, uma pessoa ordinária. Na verdade, ordinária porque é uma pessoa comum, normal, como eu, você aí, e vai parar num outro mundo. Quem nunca teve a ideia de assistir um filme? Ó, Dungeons and Dragons, para quem gosta do RPG, quem nunca assistiu um filme desse e falou assim, porra, eu queria estar lá. Game of Thrones, quem que nunca queria participar lá de um Game of Thrones? Vamos pegar uma outra coisa mais genérica, vamos pegar uma coisa simples, um filme dos Vingadores, porra, meu, quem que não queria viver num mundo de super-heróis, um Boku no Hero? Então, galera, o Isekai nada mais é do que isso, a gente conseguir transportar uma pessoa normal para um mundo fantástico, beleza? E aí, galera, vocês podem pegar aí que a lista é longa, tá? Tem Isekai de homem virando mulher, homem virando aranha, homem virando slime. Eu vi até, tá bombando agora um Isekai que o cara vai para outro mundo sem poder nenhum. E o que ele pode fazer? Ele pode fazer compras pela internet e chega lá no outro mundo. Ele faz compras num marketplace lá, num site de comida, e a comida chega para ele no outro mundo e ele vai conseguindo fazer a vida dele ali naquele outro mundo. Então a gente tem anime Isekai pra tudo. Fica curtindo aqui no nosso canal, o canalzinho aqui do Nerd Dias. Se você não tem aí descrição, se inscreve aqui, ó, no botãozinho aqui embaixo. Você ajuda muito o canal a crescer. E pode estar certo que eu sempre estarei trazendo novidades de animes, principalmente Isekai para vocês. O Dica de Isekai que vai sair nessa próxima temporada é um Isekai que o cara morre e reencarna como uma máquina de venda. Sabe aquela maquininha que você põe um realzinho lá, escolhe o chocolate? Então, galera, tá sendo muito bem aguardado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua companhia e até a próxima.